Este 10 por 1 é com cirurgiões plásticos Dr. Sérgio e Dr. Vitor e é uma parceria com o Jornal 7 Dias. Hoje o 10 por 1 vem em dose dupla com os irmãos e médicos Sérgio e Vitor Eduardo de Menezes e Souza, conhecidos cirurgiões especialistas em intervenções plásticas. Em um momento em que o assunto das vítimas de procedimentos realizados por pessoas desqualificadas ocupam as manchetes dos jornais, os dois conceituados profissionais da área abordam diretamente o assunto, apontando quais seriam os cuidados essenciais a serem tomados pelos pacientes antes, durante e depois de qualquer procedimento de intervenção, seja cirúrgico ou não. Fora isso, concederam uma ampla entrevista entrando em temas como quais são os tipos de cirurgia plástica atualmente disponíveis no mercado, a repercussão da idade no momento da intervenção, a questão da expectativa almejada e da realidade do resultado final, quais seriam os principais fatores de risco, além de abordarem os procedimentos mais conhecidos, como a cirurgia de mama, a aplicação de silicone em variados locais do corpo, os transplantes capilares, as pálpebras, os preenchimentos e muito mais. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Doutores, quais são as principais finalidades da cirurgia plástica? Eu diria que a principal finalidade seria no sentido assim, de proporcionar ao paciente um ganho de autoestima. Seja decorrente, às vezes, de um trauma, por exemplo, o paciente que teve um trauma e gerou uma repercussão importante, né, anatômica, seja para aquele paciente que quer realmente uma melhora corporal, né? Isso gera mudanças psicológicas favoráveis no exercício do seu trabalho, na sua vida familiar, então, realmente com repercussões interessantes. A influência da idade. A idade é um fator, sim, que influencia o resultado, por exemplo, né? Os pacientes, por exemplo, de idades mais avançadas têm uma tendência de ter uma qualidade de pele menor, né, do que um paciente jovem, mas são pacientes que também se beneficiam de uma eventual intervenção cirúrgica. É só ter uma boa indicação. Eu acho que o caminho é ter uma boa indicação. Doutor Sérgio, uma pessoa idosa pode ter bom resultado, inclusive na questão de estética de uma cirurgia plástica? Sim, perfeitamente. Cirurgias de abdômen, cirurgias de mama. Uma cirurgia que esses pacientes, né, procuram mais cirurgias de face, rejuvenescimento através do lifting, cirurgias de pálpebras, eles podem sim ter a idade suavizada por um procedimento cirúrgico. A questão da expectativa e da realidade, como trabalhar isso e como acontece dentro do consultório? Sim, é interessante que o paciente que ele vai operar, que ele tenha uma ideia do que é possível obter com a cirurgia, quer dizer, uma expectativa realista do que a cirurgia pode proporcioná-lo. Com isso, a gente, nas nossas consultas, né, orientamos o paciente, cada caso, né, de acordo com cada queixo que o paciente tiver, no que é possível fazer naquele caso para ter bom resultado. Diante dos atuais fatos trágicos, né, de pacientes que faleceram, inclusive, em estabelecimentos clandestinos, o que dizer vocês, enquanto profissionais sérios da área, para as pessoas que têm medo ou dúvidas a respeito? Eu acho que uma dica importante é a pessoa ter... Eu acho que o profissional, eu estou dizendo como profissional agora, eu acho assim, eu como cirurgião plástico, por exemplo, eu não vou me propor a fazer um ato que eu não tenha treinamento. Então eu costumo dar, às vezes, até exemplo para o paciente. Eu não vou fazer uma cirurgia, por exemplo, ortopédica, porque eu não tive treinamento na ortopedia. Ou eu não vou fazer, por exemplo, um tratamento de implante dentário, uma vez que eu não tive treinamento nessa área. É preciso que as pessoas profissionais tenham um bom senso. Fazer aquilo que, de fato, tiveram treinamento. Porque eu acho que um bom princípio é o profissional fazer aquilo que ele saiba tratar a intercorrência. Porque, do contrário, ele vai ter que encaminhar essa intercorrência para um outro colega. Então, se tem um bom princípio como profissional, é fazer aquilo que você teve treinamento. Do contrário, aumenta os riscos de ter intercorrências, às vezes, desagradáveis. E é importante, Nick, que o cirurgião plástico, nós temos uma formação longa, 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos específico de cirurgia plástica, quer dizer, a formação médica na área de cirurgia plástica, ela é longa. Então, isso nos dá a capacidade de quê? De realizar os procedimentos estéticos nas mais variadas áreas, mas também, que é importante, tratar as intercorrências que possivelmente possa advir de qualquer procedimento. Igual o Dr. Vitor falou, não adianta você se aventurar a fazer um procedimento se você não tem capacidade para tratar qualquer intercorrência que vier.
eu acho uma coisa interessante, eu acho que a formação do profissional tem que ser cada vez maior. E às vezes o que a gente vê ultimamente é uma tendência de ampliar acesso à informação. Às vezes a gente, inclusive por conta às vezes da mídia talvez, você acessa informação, mas informação superficial. É preciso que os profissionais cada vez se especializem mais, estudem mais, a gente precisa estudar mais. Dessa maneira a gente consegue sim fornecer resultados cada vez melhores e mais seguros. Quais são os procedimentos padrões para qualquer cirurgia antes e depois de ser efetuada, até para a segurança dos pacientes? Sim. Antes de operar, é interessante que o paciente procure um profissional qualificado. Acho que isso é o pontapé inicial. Então, um profissional capacitado, verificar o ambiente onde vai ser feita essa cirurgia e uma dica muito boa, que a própria Sociedade de Cirurgia Plástica recomenda, antes de operar, procure pacientes que foram tratadas ou operadas por esse profissional e ver, para conversar com eles, o resultado que tiveram, se gostaram da assistência que tiveram no consultório, seja antes da cirurgia, durante a cirurgia e no pós-operatório. Então, esse acompanhamento no pós-operatório também ele é importantíssimo. Aqui na clínica de vocês, quais são os principais procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos? Em relação aos cirúrgicos, na parte de estética, por exemplo, assim, é uma gama de procedimentos muito amplos, mas na cirurgia especificamente, as cirurgias de mamoplastias, de cirurgias de face, de cirurgias palpebrais, lipoaspirações, por exemplo, as reparadoras, tratamento às vezes de ferimentos, de vítimas de acidentes, por exemplo, tratamento de queimaduras, reconstrução de mama pós-câncer de mama, um paciente que já teve um câncer de mama, o cirurgião plástico faz a reconstrução da mama, isso gera um resgate da autoestima muito interessante nesse público, né? Já na parte não cirúrgica, fazemos os preenchimentos, o tratamento com botox, né? A suspensão da face ou lifting facial não cirúrgico que é feito aqui no consultório, com produtos muito interessantes, que vem somar realmente as inúmeras intervenções que podem ser feitas. O que pode ser feito numa mama? Na mama podemos fazer desde cirurgias de aumento, redução de mama, tratar, interessante também, algumas assimetrias mamárias, né? Tem mulheres que depois de uma amamentação, por exemplo, elas evoluem com mamas de tamanho diferente, de formato diferente, através de uma plástica mamária é possível adequar e simetrizar, deixar essas mamas mais parecidas. A questão da sustentação também? É uma cirurgia realizada que é sustentação, nada mais é que fazer uma mastopexia, que é levantar a mama com o próprio tecido que ela já tem, sem uso de implante, que consegue também ter excelentes resultados. E as mulheres que tiveram câncer de mama, ou que tiraram alguma mama, tem alguma reparação? É possível, sim. A cirurgia plástica, o cirurgião plástico tem treinamento nessa área, quer dizer, a retirada da mama propriamente, o mastologista que faz, que é o especialista nessa área. Na reconstrução de mama, o cirurgião plástico ele tem um treinamento muito interessante nessa área. E existem inúmeras técnicas para isso. A gente pode fazer uma reconstrução de mama, por exemplo, um paciente que já teve um câncer, utilizando próteses mamárias ou não. Posso utilizar, por exemplo, músculo do abdômen para formar uma mama, músculo, às vezes, da região das costas. Então, existem técnicas variadas, com indicações próprias e com resultados interessantes. Mama masculina? Mama masculina, ela pode ser beneficiada para redução de mama masculina, de jovens, por exemplo, que tem a mama, né, após a puberdade, desenvolveram muito essa mama, que a gente chama de ginecomastia, que nada mais é que o aumento das mamas masculinas. Existe cirurgia para esse tipo de procedimento e deixa resultado muito bom. E o silicone? Onde cabe o silicone? O uso do silicone realmente é muito variável, desde em cirurgias na região mamária, na região glútea, né? O implante de glúteo ele é uma cirurgia interessante. O uso de silicone no mento, no queixo, para às vezes dar uma projeção no mento de um paciente que tem uma deficiência de volume no mento, né? Na região, por exemplo, da panturrilha, em alguns casos, região de coxa. Então, é um uso realmente bem variado. E a lipoaspiração? Um procedimento muito realizado, como a cirurgia de mama, né? É uma cirurgia que está no topo das indicações e da frequência de cirurgias realizadas, consegue ter resultado muito interessante, com definição corporal, né? Cintura definida, e através da lipoaspiração também pode ser feito as lipoenxertias em glúteo, para dar mais aumento de glúteo, por exemplo. E quando fazer a lipoaspiração e quando não fazer? Para fazer a lipoaspiração é importante que o paciente esteja com o peso adequado para fazer a cirurgia, que ele vai ter um bom resultado. Quando não fazer, seria quando o paciente já tem uma forma física muito boa que não precisa de um procedimento. A lipoaspiração é forma de emagrecimento? Não. Inclusive, isso deve ser esclarecido. Lipoaspiração não emagrece paciente nenhum, não. Ele apenas consegue definir melhor
um paciente que já tem um peso adequado ou próximo do que seria adequado para a faixa etária dele. Ele, na verdade, ali vai modelar o corpo daquele paciente. Emagrecimento, não. Transplantes capilares, quando fazer e quem pode fazer? A cirurgia de transplante capilar é uma cirurgia que visa amenizar traços de calvície que o paciente possa ter, desde pacientes mais jovens até pacientes mais velhos. Os pacientes que se beneficiam dessa cirurgia e têm um aspecto mais natural, quanto mais precoce eles forem para uma cirurgia, menos eles vão ter aquele estigma de um paciente calvo. Então é interessante que o paciente, para operar, ele seja avaliado para fazer a cirurgia, que consegue ter um resultado muito interessante. Mesmo com a calvície muito avançada, tem um resultado satisfatório? Com a calvície mais avançada, o problema é que a gente consegue sim amenizar áreas de calvície, mas o detalhe é que pode ser necessário mais de uma sessão para ter um resultado mais natural. Agora é interessante também deixar claro, Juninho, é o seguinte: imagina o paciente ter uma calvície, que ele tem, por exemplo, um déficit de 20 mil fios de cabelo. O paciente calvo, por exemplo, de meia idade, 50 anos, tem um déficit na região frontal ou na coroa de 20 mil fios de cabelo. Uma cirurgia de transplante capilar, conseguimos implantar cerca de 5 a 7 mil fios de cabelo. Então, numa sessão com esses 5 a 7 mil fios, eu não vou conseguir preencher onde era para ter 20 mil fios. Então, esse paciente que é muito calvo, pode ser necessário... Doutor, muito obrigado. Foi um prazer. Juninho, agradeço. Obrigado. Valeu, Juninho. Até o próximo 10 por 1.